maravilhosas! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como colocar forro na sua peça de crochê. E para isso nós vamos precisar então da peça de crochê, uma tesoura de corte para cortar tecido, uma tesourinha de arremate, agulha e linha de costura, alfinetes e também aqui o tecido que a gente vai utilizar para forrar a nossa peça de crochê. Para forrar essa, eu escolhi esse tecido de poliamida, que é um tecido que se usa muito para fazer biquíni. E eu escolhi ele porque ele é um tecido que ele tem muita elasticidade. Então, olha, quando eu puxo ele, aqui ó, quando eu puxo ele, ele estica bem. O que é muito importante na hora de forrar as nossas peças de crochê, porque o crochê, ele também cede. E se a gente coloca um forro que é rígido em uma peça de crochê, ele não vai acompanhar o movimento da nossa peça. Então, quando o crochê ceder no corpo, essa peça, esse tecido, né, que é mais rígido, ele vai ficar meio que deformando a nossa peça, porque ele não vai esticar. E a nossa peça vai ficar esticada, ele já vai estar costurado, então vai meio que dar uma deformada aqui na peça. Por isso que eu sempre gosto de utilizar tecidos assim que tem uma boa elasticidade. Eu tô utilizando esse de poliamida porque é o tecido que eu já tenho aqui disponível em casa, como eu trabalho com biquínis, então eu tenho esse tecido em várias cores. É um tecido de ótima qualidade, ele é muito gostoso, tem proteção UV e também ele é bem confortável, sabe? Mas você também poderia estar utilizando outros tecidos para forro, como a liganete, como também suplex, que também é um tipo de tecido para biquíni. Tem alguns tecidos de biquíni que são mais molinhos, né, mais maleáveis, o que ajudaria também na hora de utilizar como forro para sua peça de crochê. E tem outros tecidos que são mais fininhos, específicos para forro. Então, vamos lá, já temos aqui todos os materiais que vamos utilizar. A nossa peça de crochê também já tá aqui. Olha aqui a parte da frente dela. E eu vou começar colocando ela pelo avesso, porque nós vamos costurar o nosso forro exatamente desse lado aqui da nossa peça. Deixa eu desocupar aqui a mesa. Já desocupei e agora eu vou estar delimitando aqui na minha peça até onde que vai ter forro nela, porque eu não vou colocar forro na minha peça inteira, né? Uma parte dela aqui vai estar nas costas e as costas não vai precisar do forro. A parte mais necessária mesmo, onde ficam os seios. Então, para isso, ó, com o meu top, ele é um top semelhante a um tomara que cai, eu vou dobrar ele aqui no meio. E aqui eu vou deixar mais ou menos um palmo sem forro, que eu tenho certeza que essa parte aqui ela vai ficar nas costas, então não vai correr o risco de aparecer os seios da minha cliente e tal. Vou medir aqui mais ou menos um palmo, vou marcar aqui com um alfinete desse lado e também vou usar um alfinete para marcar aqui do outro lado. Marcado, vou abrir aqui novamente o meu top e já vou vir com o meu tecido. Vou colocar o meu tecido aqui em cima da minha peça. Quando eu colocar o meu tecido também, deixa eu colocar aqui, deixa eu ir por partes, senão eu vou acabar confundindo vocês. Quando você pegar o seu tecido, é muito importante que você estique ele para ver qual lado que esse tecido tem mais elasticidade. Olha, desse lado aqui, ele estica bem. Desse lado, ele já estica menos. Então, eu vou utilizar exatamente o lado que ele tem mais elasticidade, por causa do movimento da peça que eu expliquei lá no início para vocês. Deixa eu ver aqui uma parte desse tecido que vai facilitar na hora de costurar ele aqui. Porque como eu trabalho com biquínis também, acaba que o meu tecido ele não tá tão reto, gente. Deixa eu colocar para esse lado de cá, senão ele vai ficar pesando aqui, caindo para baixo da mesa. Que eu vou tentar, né, deixar o mais certinho possível. E agora, eu vou vir aqui com os meus alfinetes. Uma coisa que eu não economizo na hora de colocar forro, na hora de trabalhar, assim, com as peças, é com alfinete, gente. Eu uso muito, que eu tenho pavor de quando eu tô colocando um forro, quando eu tô costurando alguma coisa na peça e sai do lugar e depois tem que ajeitar tudo de novo. Enfim, alfinete é algo que
eu utilizo muito, então não economizem no alfinete. Tô colocando aqui no cantinho, calma que eu já vou ajeitar pra vocês verem também. Mas aqui é só uma marcação inicial para eu identificar, para o meu tecido não sair do lugar. E olha, onde eu marquei com o alfinete, tá bem aqui. Então, eu vou colocar alfinetes aqui próximo também. Aqui. Já vou aproveitar e já vou começar cortando aqui essa parte para eu ir tirando esse tecido aqui de cima. Como ele tem esses risquinhos, ó, já me ajuda. Então, eu já vou subindo, cortando exatamente aqui no risquinho. Toma cuidado para não cortar o crochê que tá de baixo, tá? Eu sempre vou colocando a mão assim, ó, por baixo do tecido, pra não acontecer de cortar o crochê. Eu já cortei, às vezes na correria, né, que a gente tá ali com pressa pra poder fazer rápido, a gente acaba se esquecendo, se distraindo e acaba cortando o crochê e aí depois, já viu, né? Dá uma trabalheira. Ó, puxei aqui pra mostrar pra vocês e aqui também eu já vou cortar. Eu vou aproveitar aqui, deixa eu marcar aqui certinho. Se você, com certeza não, provavelmente o tecido de vocês não vai ter essas marcações para facilitar. Então, você vai precisar tá riscando o seu tecido para você cortar certinho. Se você não tiver tanta experiência em cortar reto, você pode estar riscando, deixa eu ver aqui, tá bem certinho aqui. Você pode estar riscando com uma caneta normal, ou então tem alguns giz que são próprios para riscar tecido mesmo. E, ó, vou cortando aqui também. Com a mão sempre embaixo aqui, guiando a tesoura, para não acontecer de cortar o meu tecido, o meu crochê. Gente, eu tenho pavor de cortar o crochê, meu Deus. Olha, pronto, já cortei aqui as minhas laterais. Já consigo ter uma visibilidade melhor aqui da minha peça de crochê. E agora, eu já vou cortar aqui a parte de cima e a parte de baixo. E aqui embaixo eu também vou encher de alfinete para eu saber onde que tá a pontinha do crochê, ó. Eu vou pegando aqui embaixo, vou sentindo o meu crochê e bem em cima do meu dedo... Ah, perdão. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês. Olha, eu vou pegando aqui embaixo, eu vou sentindo o crochê e bem em cima aqui do meu dedo, que tá embaixo do finalzinho aqui do crochê, eu já vou colocando o alfinete. Daí eu já sei que esse é o final aqui do meu crochê. E mesmo podendo guiar a tesoura com o dedo, igual eu guiei ali, eu coloco o alfinete, para garantir e ter certeza que eu não vou cortar onde não deve, gente. Ó. E daí aqui tomando cuidado também, de novo, cuidado, nunca é demais, dobrado. Com muita atenção, muita calma. Essa parte de baixo aqui, se acontecer de ficar um pouquinho torta, não tem problema, porque a gente vai ajeitar na hora da costura, tá? Uma boa parte desse tecido aqui que a gente tá cortando, ele vai ficar dobrado pra dentro. Então, ninguém vai ver se ficar meio torto esse corte aqui. Pode ficar tranquilo em relação a isso.
Pronto. Cortei. E agora, a parte aqui de cima, né, já chegando aqui ao fim do nosso corte. E todos esses alfinetes que eu já coloquei aqui na peça, eu não tiro agora. Eu só vou tirar esses alfinetes depois que eu terminar aqui toda a minha costura. Que é pra minha costura também não ficar torta, né, gente? Porque eu tenho muita dificuldade em deixar o pano no lugar certinho sem a ajuda dos alfinetes. Então, eu uso muito eles para me ajudar nisso. Se você consegue, né, fazer a costura bonitinha, sem usar esse monte de alfinete, perfeito, gente. Maravilhoso. Pode fazer. Eu que tenho dificuldade mesmo, então eu utilizo disso ao meu favor. E agora eu vou cortar aqui também. E tomando cuidado, né? Pra não cortar o crochê. Olha, aqui embaixo eu vou colocando o meu dedo, meio que assim eu encosto no crochê e aí eu coloco o dedo e corto aqui bem na lateral aqui do dedo o tecido, ou então aqui em cima com a tesoura. Eu uso o meu dedo de guia. Ó, colocando aqui e me guiando assim. E vou indo assim até chegar... Ó, esse lado aqui tá ficando bem mais torto do que o de baixo. Mas tudo bem. Tecido torto tá tudo certo. O que não pode é meu crochê ser cortado. O tecido a gente ajeita depois. Olha, ficou assim. Deixa eu pegar esse alfinetezinho. Subir ele aqui um pouquinho pra cima, ficou assim o meu forro. E olha, mesmo eu tendo ajustado, ainda tá um pouquinho torto. Mas daí a gente ajeita aqui. Pra não ficar tão torto. Aqui ele tá um pouco esticado, aparentemente. Então, ajeito. Prontinho. Que sobrou eu já vou colocando aqui, porque alfinete, gente, pelo amor de Deus, é uma coisa que eu perco muito fácil. Eu sumo com todos os meus alfinetes. Quando eu vou ver, quando eu vou procurar pra poder usar, eu não tenho mais nenhum. Porque eu sumo com eles. E agora nós vamos entrar na parte da costura. Eu gosto muito de utilizar de um fio invisível que tem, não sei se é fio de nylon o nome dele. É um fio invisível, mas eu perdi o meu novelo de fio invisível. Então eu vou usar essa linha, que eu até enrolei aqui, porque eu nem tinha dessa cor, eu peguei com a minha sogra. Eu fui lá na casa dela, ela é costureira, né? Então ela tem um monte de cor de linha. Eu também tenho muitas, mas essa eu não tinha, então eu peguei com ela e enrolei aqui. Vai ser o suficiente para costurar e ainda vai sobrar, tá? Daí você pode pegar o fio de costura fino da mesma cor do seu tecido, ou então desse fio que é invisível, um fiozinho transparente. E a gente agora vai começar a fazer aqui a costura. Já coloquei aqui a minha linha na agulha. E aqui, pra começar a costurar, eu não pego um lado em específico, eu pego bem aleatório mesmo, mas eu vou começar bem nessa parte aqui de cima. Vou tirar aqui esse alfinete, só vou tirando o alfinete na medida que eu vou costurando. E olha, eu vou dobrar um pouco desse tecido aqui pra dentro. Ó, dobrei. E eu vou tentar dobrar... Eu não vou costurar esse forro bem aqui em cima, eu vou costurar ele mais pra baixo, que é pra não correr o risco dele ficar aparecendo aqui, ó. Então, ó, dobrei aqui
eu venho e coloco o alfinete pra não sair do lugar. Ui. Calma aí que minha câmera entortou. Olha, eu dobrei. Coloco o alfinete pra não sair do lugar. E daí eu vou fazendo assim. Pronto. Ajeitei aqui o meu tecido, ó. Para inserir a minha agulha, eu vou pegar aqui por baixo, bem aqui no crochê. Eu vou começar a costurar nessa fileira aqui. Vou inserir, ó, bem dentro aqui do crochê. Ó, saiu. Daí aqui eu vou pegar... Ops, perdão. Antes de passar ali pelo... Eu vou fazer um arremate aqui. E o meu arremate, eu faço ele aqui direto no ponto do crochê, que é pra não correr esse fio. Ó, inseri aqui minha agulha, normal. Inseri. Vou dar 2 voltas com fio aqui na minha agulha. 1, 2. Seguro aqui e puxo. E agora, ó, independente se tem um nó aqui na ponta ou não, esse fio, ele não vai correr. Daí, ok, dei esse arremate, esse nozinho ali, aí sim eu venho e passo aqui no tecido. Deixa eu dar um zoom. Dei uma boa aproximada aqui, porque essa linha já tá um pouco invisível, né? E aqui, ó, eu basicamente venho pegando na cabecinha aqui do ponto alto de trás e insiro por trás aqui do tecido. Daí eu venho aqui no próximo ponto alto, pego aqui na cabecinha do ponto alto de trás e já insiro aqui por dentro do tecido. Próximo ponto alto, pego bem na cabecinha do ponto e insiro aqui no tecido. Próximo ponto alto aqui de trás, bem na cabecinha do ponto, e insiro aqui no tecido. E o nosso ponto vai ficando assim, deixa eu dar foco, olha como que o nosso ponto vai ficando. E daí a gente tenta inserir sempre mais ou menos na mesma altura aqui na parte em tecido que os outros pontos, para não ficar muito torto. Então, ó, insiro a cabecinha do ponto alto lá de trás e dentro do tecido e vou fazendo assim aqui por volta de todo o meu forro. Eu vou fazendo o meu aqui até chegar na quina. Deixa eu tirar esse zoom. Vou fazendo o meu aqui até chegar aqui na quina e eu venho para mostrar para vocês como que eu faço a costura aqui na quina. Vou mostrar aqui para vocês como que o nosso top tá ficando, ó. Aqui já costurei tudo, na lateral ali também. E eu separei essa lateral aqui para mostrar para vocês como que a gente faz aqui na quina, tá? Então, assim, eu deixei aqui mais ou menos faltando 2 dedinhos para completar a costura. E eu venho aqui, ó, e dobro essa partezinha. Dobro, já vou alfinetando aqui também. E tiro os outros aqui e dobro. E eu já alfineto aqui, que é pra não entortar e não sair do lugar. Ok, alfinetei. A parte da costura, acho que vai ficar até melhor agora pra mostrar pra vocês como que faz, né? Então, vou explicar aqui de novo. Olha. Deixa eu descer aqui um pouco. Alfinetei até o tecido de baixo. Mas, bom, a nossa costura em volta dele todo, desde lá do início, né? Quando eu mostrei pra vocês, deixa eu dar uma focada.
Basicamente insiro aqui bem na cabecinha do ponto alto de trás, venho com a agulha reta e puxo. Insiro aqui na cabecinha de trás do ponto alto, insiro a agulha e puxo. Vou ajeitando o meu fio. Insiro aqui e puxo. Cheguei aqui na quina, eu sempre gosto de dar um pontinho aqui pra prender, ó, inseri aqui minha agulha bem na pontinha aqui da quininha, inseri na cabeça do ponto alto de trás, venho com o meu fiozinho, dou uma laçada aqui na agulha e puxo. Pronto, daí que eu vou dar uma viradinha. E agora, nós vamos inserir a agulha, ó, agora o nosso ponto alto, ele tá deitado. Então, agora eu vou inserir minha agulha bem aqui no meio do ponto alto. Tem que tomar o cuidado para não abraçar o ponto alto com a agulha, porque se a gente fizer isso, ó, vai aparecer a sua agulha lá do outro lado. A minha agulha não, o fio do outro lado. Então, a gente dá uma abraçada não, a gente insere aqui bem no meio do ponto alto e puxa, que é para nossa linha ficar escondida. Deixa eu virar aqui. Essa parte aqui sempre me dá um pouco mais de trabalho. Ó, vou inserir dentro do ponto alto, ó. Dentro dele. Aqui no tecido. E puxo. Minha linha, ela tá ficando sobrando. Deixa eu ajeitar aqui. Venho de novo, insiro aqui dentro do ponto alto lá de trás e puxo. Venho dentro do ponto alto de trás e puxo. Dentro do ponto alto de trás e puxo. E a gente vai fazendo assim até chegar no final aqui da nossa costura. Esse é o resultado aqui do nosso forro no top de crochê.